TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Bom dia, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quinta-feira, 9 de novembro, aliás, de dezembro, querendo voltar ao tempo, 9 de dezembro de 2021. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo aqui no canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Agora são pontualmente 11 horas e 1 minuto em Rio Branco, a capital de todos os acreanos de nascimento e também por opção, ok? Eu vou começar, aliás, o programa de hoje é 100% de política, né? Isso mesmo. Eu vou receber aqui no primeiro bloco o Valdir França, que é o novo presidente regional do PSOL, e também o Alexandre Varela. Ele é de Brasília e faz parte da direção nacional do partido. Isso no primeiro bloco. No segundo e no terceiro blocos, eu vou conversar com o professor Sanderson Moura, pré-candidato ao Senado, também pelo PSOL, e com o professor Nilson Euclides, que é pré-candidato ao governo. Então, o programa hoje é 100% de política, né? E não é informativo do pessoal não, viu, gente? É uma coincidência, né? Porque o Varela está chegando agora, digamos assim, chegou do aeroporto, veio aqui para o estúdio, não é isso? Seja bem-vindo, Alexandre. Muito bom dia. Um prazer estar em Rio Branco, é um estado muito importante para o país, para a esquerda brasileira, né? Estado de um grande herói do povo brasileiro, Chico Mendes. Ok. Muito orgulho. O Valdir, qual a importância da vinda do Alexandre aqui? Isso prova que a direção nacional tem dado todo o apoio, então, para que o partido possa manter, então, essas pré-candidaturas, tanto ao Senado quanto ao governo, é isso? Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Muniz, bom dia a todo o povo acreano, né? É uma alegria estarmos aqui, né, para falar de política, um assunto que nós não podemos deixar de falar em nenhum instante do dia das nossas vidas. E é um momento muito importante, muito oportuno a presença de um membro do diretor nacional, né, mostra a união que tem a direção do partido a nível de Estado com a direção nacional, visando a grandes projetos políticos, né, para o Estado do Acre, já que o ano que vem se aproxima e é um ano atípico, né, de muita discussão política, e nós estamos aqui justamente dando mais um passo, né, rumo ao ano que vem. O primeiro passo foi as plenárias do partido, né, o Congresso do Partido, a organização em si, colocar o partido pronto para esse processo que vai se iniciar, né, que é o processo das candidaturas, a apresentação das candidaturas que vamos fazer hoje, né, no nosso evento que acontece lá no Hotel Vila Rica, às 19h30. Enfim, o povo acreano vai passar, a partir de então, conhecer os candidatos do PSOL, majoritários e proporcionais, que irão representar e partir para um projeto vitorioso, se Deus quiser, em 2022. Entendi. Alexandre, pelo que eu vi aí, aqui em off, você não estava conversando comigo não, mas pela conversa que eu vi você ter com o Valdir, você vai cuidar mais então aqui da região, né? E quais são as chances do partido de manter candidatura em outros estados aqui da região norte? Então, eu vou acompanhar toda a região do centro-oeste, norte, né, para a gente ter uma prioridade para essas regiões, né? Eu acho que o Acre é um dos estados que a gente tem uma grande força no norte. No norte também nós temos a primeira prefeitura que a gente conquistou de capital nessa última eleição e a única capital do país que é dirigida por um partido de esquerda, que é o Edmilson Rodrigues, em Belém do Pará. Então, o norte é uma região que o pessoal tem muita atenção e muita proporção de ter vitórias, conquistas importantes. E qual é a avaliação que o partido faz da gestão dele lá em Belém? Então, a avaliação é positiva, né? As próprias pesquisas que já tiveram demonstraram isso. O Edmilson, esse final de ano, fez coisas que poucos governantes fazem. Ele fez a distribuição do dinheiro do Fundeb, que é o repasse do governo federal que sobra, e cada trabalhador da educação, não somente os professores, os psicólogos, assistentes, porteiros, todos receberam R$9.000 a mais no salário esse mês, que era o dinheiro que é sobrado do Fundeb. Então, mostrando o nosso compromisso, o compromisso do PSOL
com a política de educação, né, cumprindo uma demanda histórica dos trabalhadores de educação, é que o repasse do final do ano do Fundeb seja compartilhado com todos os professores e professoras e trabalhadores da educação. E o prefeito Edmilson Rodrigues conseguiu fazer isso num valor de R$ 9.000 para cada profissional da educação. E a gente pensar que hoje, que você receber no final do mês R$ 9.000 é um grande presente de Natal. 14º, 15º. É um bom Papai Noel. Excelente. Por esse trabalho realizado, então, lá em Belém, é possível projetar, então, uma candidatura capaz de disputar o governo do Pará? Quer dizer, a gente ainda está conversando isso lá, mas com certeza tem candidatura a prefeito, né? Mas o partido no Pará é muito forte na capital. Ainda necessita de um enraizamento maior, né? Então, a gente ainda está construindo essas possibilidades, mas o pessoal terá candidato ao governo do Pará também. Ô, Valdir, não resta dúvida que, do ponto de vista do conhecimento, a questão ética e moral, a capacidade, não se discute nada disso dos pré-candidatos, tanto do Sanderson Moura ao Senado, quanto do professor Euclides ao governo. Agora, o partido aposta nessas candidaturas, nessas pré-candidaturas, com alternativa, capaz de ir ao segundo turno? Com certeza, Muniz. Nós não temos dúvidas que temos os melhores quadros, né? O professor Sanderson, ele vem dos movimentos sociais populares e é um jurista renomado, né? A nível de Estado e de Brasil. Né? Falei que o Sanderson é porque são tantas coisas que o programa vai acabar e a gente não... E se eu for falar do currículo dele, a gente vai extrapolar o programa. Não estamos menosprezando o professor Euclides, não. Não, nós vamos chegar lá. Mas né? o Sanderson tem mais, digamos assim, formações, né? Nós vamos Vários chegar cursos, lá. Né? Então, não temos dúvida que temos o melhor candidato ao Senado para o Estado do Acre, que é o professor Sanderson. Chamo de professor, né? Mas ele... Professor, doutor, filósofo, né? advogado, filósofo, enfim. Historiador. E aí você tem o professor Nilson, né? Que é doutor em ciências políticas e que é uma pessoa que tem um trânsito dentro da intelectualidade do Estado, dentro das instituições de ensino, né? E agora ele também partiu para se inserir nos movimentos sociais, no movimento popular, nos movimentos sindicais, que é uma das bandeiras históricas do PSOL e que nós estamos trabalhando isso aqui no Acre com muita força, né? Inserir o partido dentro desses movimentos para que a gente possa fazer com que essas pessoas que estão lá na ponta, as pessoas mais humildes, as pessoas que realmente necessitam mais das políticas públicas, que os governos hoje, tanto municipal, estadual e federal, eles deixaram de lado as políticas públicas, né? E nós precisamos apresentar um projeto alternativo para que essa camada da população, que é a maior, né, no Estado e no país, elas possam ser inseridas nesse processo de políticas públicas que o Acre é um Estado atípico do Brasil que a maior parte da população vive, né, de projetos sociais, de programas sociais, né? E elas não podem ficar à margem disso, né? A gente precisa ter um projeto que insira elas nos programas sociais, mas que também crie alternativas para que elas não sejam tuteladas pelo projeto de governo. Elas precisam ser trabalhadas para que elas passem a ser autossustentáveis, né? Porque a gente já assistiu, né, programas dessa forma, de o Estado tutelar as pessoas, as famílias, e a gente precisa fazer com que elas sejam autossustentáveis. Projetos sociais, os programas sociais, eles devem ser transitórios, né? Ele não pode tutelar as pessoas, porque senão vai causar problemas maiores. Quais os critérios adotados internamente para definir, então, Sanderson Moura como pré-candidato ao Senado e Nilson Euclides ao governo? Olha, o PSOL é o partido mais democrático que tem no Brasil, né? Ele tem as instâncias e todas elas passam por um processo de plenária, né? de eleição, de congresso, de discussões abertamente, né? E no congresso que teve agora, onde foi eleita as novas direção, os dois pré-candidatos, tanto o Sanderson Moura para o Senado como o professor Nilson, eles foram aclamados, né? Não teve nenhum tipo de rejeição. O partido, em peso, ele decidiu que eles dois serão
os nossos candidatos majoritários. Isso não significa que o partido esteja fechado, né? O partido, inclusive, hoje vai ter, convidou 7 outros partidos do mesmo campo progressista para se fazer presente no nosso evento, e todos confirmaram. Porque a política é dinâmica, e nós temos que fazer essa relação, né, de diálogo, de inserção, né, de todos os partidos nessa mesma discussão, nesse mesmo campo que nós atuamos. Então, de repente, vai ter alguns outros partidos que vão se inserir nesse projeto junto conosco. Mas nós temos as nossas pré-candidaturas, que são, né, as principais. Uma coisa é certa, que nós não vamos abrir da nossa candidatura majoritária, mas vamos levar o diálogo para que a gente possa envolver os demais partidos que estão aí sem uma pré-candidatura posta, para que venha para esse diálogo junto conosco. Tá. O Alexandre Varela, quais são as metas do PSOL nas eleições, tanto nos estados quanto em nível nacional? Então, eu acho que uma das metas importantes para não só para o PSOL, mas para qualquer democrata no Brasil é restabelecer a democracia e a normalidade do nosso país, né? A gente viveu uma ruptura em 2016 com o golpe que teve e com a eleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Os ataques, né, à democracia, os ataques aos direitos sociais, isso levou o país hoje a uma degradação. Não existe, é falso dizer que existe uma polarização no país. Não existe. Não existe uma polarização? Pode do ponto de existir, vista... há uma polarização entre o campo democrático e um campo que defende o fascismo. Para mim, isso não existe polarização, porque só existe uma linha possível, que é a democracia. Eles estão do outro lado. Então, é todo mundo contra, e nesse todo mundo cabe socialistas, cabe social-democratas, cabem comunistas, cabem democratas, cabem progressistas. Então, o outro lado da extremidade é os que defendem a democracia brasileira, né? Os que estão preocupados com o aumento da fome e da miséria, né? Eu vim do aeroporto para cá, não deu tempo, mas em Brasília, se você parar em qualquer sinal de trânsito, você tem pessoas com cartaz de cartolina pedindo qualquer tipo de alimentação, e você percebe que não eram pessoas só que já estavam na rua, são novas pessoas em situação de rua. Você vai em qualquer outra grande cidade do país, em qualquer pequena cidade, o número de miseráveis, de pessoas que estão passando fome, cresceu muito. Quer dizer, isso é resultado de uma política destrutiva ao país. Então, o país precisa ser reconstruído. Então, a nossa meta principal é reconstruir o país, reconstruir esses polos nos estados, né? Eu acho que aqui no Acre há a possibilidade, o pessoal vai apresentar, né, o nome do professor Euclides, para que a gente possa estar disputando um governo com essa linha, construindo todas as possibilidades para que a gente construa uma unidade do campo de esquerda, que é fundamental para a gente reconstruir o país. Pelo que o senhor sente internamente, o pessoal em nível nacional está disposto a, mais uma vez, apoiar a candidatura comandada pelo PT, ou vai se colocar como alternativa, assim como está se colocando aqui no Acre? Não, nós tivemos candidatos em todas as eleições desde que o pessoal fundou. Em 2006, nós disputamos uma eleição com a ex-senadora Heloísa Helena. Em 2010, a gente disputou a eleição com o ex-deputado federal Plínio de Arruda. Em 2014, com a ex-deputada federal Luciana Genro. Em 2018, a gente teve a grata surpresa de apresentar ao país o companheiro Guilherme Boulos, que em São Paulo foi ao segundo turno. Então, nesse momento, o pessoal acredita que tem que se construir uma unidade, e nós acreditamos que o nome do ex-presidente Lula hoje representa isso. Agora, é um caminho de se construir, né? E nós achamos que, para se construir essa candidatura de esquerda, para reconstruir o país, também a discussão do vice-presidente é importante, né? Essa semana saiu na imprensa o nome do Alckmin. O Alckmin não representa o que o país precisa para mudar, né? Então, a gente quer construir, de fato, um programa à esquerda, que ficou demonstrado que o país precisa de uma alternativa que defenda o Estado brasileiro, um Estado forte, um Estado em defesa da Constituinte, né, que era o Estado de serviço do bem-estar social. Nós precisamos construir no nosso país um Estado de bem-estar social,
O social tem que voltar a ser uma prioridade para o nosso país, que hoje não é. E nós acreditamos que uma unidade do campo de esquerda é importante para derrotar o bolsonarismo logo no primeiro turno. Entendi. Nós certamente teremos outras oportunidades para conversarmos aqui, já que você vai dar mais prioridade aqui à região norte e centro-oeste. Mas só para fechar esse ponto aqui, o pessoal ele surgiu de uma dissidência do PT, né? E aí juntou-se com outras lideranças de pensamento ideológico muito parecido. Só que, às vezes, o partido acaba retrocedendo quando sinaliza com a possibilidade de apoiar de novo o PT, ou você acha que isso é um processo natural? Não, eu acho que são momentos diferentes. A gente é um partido e o PT é outro partido. Nós temos um projeto para o país e o PT tem seu projeto. Nós achamos que nessa eleição agora, de 2022, é necessário uma unidade. Nós mantemos as nossas críticas que nos fez sair do PT. Nós fizemos oposição aos governos do Lula, fizemos oposição ao governo da Dilma e tivemos a hombridade de mostrar que a gente precisava, naquele momento, defender a democracia brasileira e nos posicionamos contra o golpe civil que aconteceu em 2016. Né? Então, a gente acha que a nossa proporção, de repente, nem é discussão se vamos participar do futuro governo se o ex-presidente Lula voltar a ser reeleito. Nós achamos que tem que interromper o governo Bolsonaro e só quem tem a capacidade de liderar essa derrota ao bolsonarismo é o ex-presidente Lula. A gente não está discutindo participação do seu governo, a gente está discutindo a derrota de um projeto que está destruindo o país e nós achamos que o país tem que voltar a ser um estado de bem serviço social. Tem que ser um estado retomado pela sua democracia que enfrente toda forma de preconceito que esse governo traz. E mais ainda, de combater o machismo, a homofobia, o racismo que esse governo tem na sua raiz, é retomar o crescimento desse país, acabar com a fome. E a fome só vai ser terminada com a derrota desse governo, com a política do Paulo Guedes. Ok. Valdir, quais são, então, as metas do pessoal aqui no Acre? Olha, Eu me refiro à Assembleia Legislativa e também à Câmara Federal, já que as candidaturas majoritárias já estão definidas. As metas estão bem definidas. Nós eleger o professor Nilson governador, o professor Sanderson senador, eleger deputados estaduais e federais. Nós estamos num projeto de ascensão muito grande, né? Como eu disse anteriormente, ele iniciou com as plenárias, com a reorganização do partido, enfim. E aí nós vamos para o ponto X da questão, que é a eleição em si, propriamente dito, ano que vem. E com o fortalecimento das candidaturas majoritárias, a gente não tem dúvida que vamos eleger pela primeira vez no estado do Acre, deputado estadual e, por que não, federal. As duas chapas já estão fechadas ou vocês estão abertas? As duas chapas nós estamos ainda fechando, né? Estamos trabalhando com muita sutileza. A gente não quer colocar pessoas que não tenham um viés ideológico, né? Para que lá na frente não venha representar mal o partido. Nós não queremos eleger por eleger. Nós queremos eleger pessoas que realmente tenham um viés ideológico, que represente o que o partido pensa, né? O que as pessoas pensam, o que as pessoas necessitam, o que nós precisamos apresentar como alternativa. E se a gente não tiver todo esse trato na formação das nossas chapas, nós vamos, de repente, correr o risco de eleger pessoas como a gente vê aí toda hora, mudando de partido, vendendo voto nas câmaras, né? E o pessoal, ele tem todo esse cuidado. Só você ver a atuação dos nossos deputados federais, são os melhores no Brasil. Eles estão sempre no topo das avaliações, porque eles, além de representar bem o pensamento ideológico do partido, ele representa aquela pessoa mais simples, né? Lá na comunidade, aquela pessoa que é negra, que ela é discriminada. Inclusive, tem aumentado muito essa discriminação com esse governo, como o companheiro falou. O LGBT, né, que são perseguidos, são massacrados, seus direitos são violados. Enfim, nosso partido representa muito esse campo das pessoas que são, né, desabrigadas de todo tipo de direito. E tanto que é o partido que mais cresce no Brasil, né? Aqui no Acre já temos mais de 3 mil filiados. Então, porque pessoas que vão acreditando no novo projeto, que sonhar é possível. E sonhar com pessoas que
que representam bem esse segmento, né? Temos um professor da Universidade Federal do Acre, com todo o currículo necessário, uma pessoa centrada, né? Uma pessoa que ela se enquadra dentro desse perfil ideológico do partido e do pensamento das pessoas que querem mudar, né? Nós não aguentamos mais essa política familiar. A pessoa elege, se elege, aí diz, agora vou eleger minha esposa, agora vou eleger meu filho, né, o meu neto. Pelo amor de Deus, a gente não pode mais continuar com esse tipo de política, né? Então, a gente precisa eleger pessoas que representem ideologicamente esse pensamento de inserção no movimento, né, de partilha, de sentimento, de fazer política com amor, né, sem aquela coisa de chegar lá no dia da eleição, pega R$100, R$200, R$300. Isso é um absurdo. A gente tem que cessar isso. Nós temos que fazer com que as pessoas... O partido vai combater a compra de voto? Com certeza. Onde tiver qualquer denúncia de compra de voto, nós estamos lá denunciando, seja lá quem for, entendeu? E aí temos o professor Santos, que como a gente já falou, né? O nosso candidato ao Senado, que tem todo o currículo aí, que a população do Acre já conhece, e que nem começou a fazer campanha ainda e já está aparecendo bem nas pesquisas. E que vai ser o nosso senador eleito. E um dia ele vai atropelar todo mundo aí nesse processo que nós estamos, né? A campanha falta quase um ano ainda e nós já estamos diuturnamente, né? Visitando, fazendo reuniões, trabalhando para que esse projeto seja vitorioso o ano que vem. Okay. Muito obrigado, Valdir França. Foi um prazer recebê-lo aqui. Boa sorte. O prazer é nosso e eu gostaria de aproveitar, né, para convidar todos os filiados e os simpatizantes do PSOL para se fazer presente hoje às 19h30 no Hotel Vila Rica, né, aquele hotel que tem na Gamileira, onde será feita uma festa bem bonita, né, com a participação de nosso companheiro, do diretor nacional, de alguns companheiros que vão entrar ao vivo, né, e, enfim, a apresentação dos nossos pré-candidatos da nova direção estadual. Okay. E agradecendo você, que sempre abre esses espaços aqui, junto com o Narciso, junto com toda a equipe aqui, nosso abraço de coração. Muito bem. Alexandre Varela, foi um prazer recebê-lo aqui também. Obrigado também por isso. Boa sorte ao partido. Vamos nos dedicar para... Seja bem-vindo a Rio Branco. Muito obrigado. Depois do intervalo, gente, a gente volta então para continuar a conversa agora com os pré-candidatos ao Senado, Sanderson Moura, e ao governo, o professor Nilson Euclides. Agora são 11h23 em Rio Branco. Até já.